Continuando com o comentário da Parashá, que é do Shin 5782, agora na Haftarah, no rito Sefaradi, Ezequiel 20, de 2 a 20. Então veio a palavra do Eterno dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Eterno Deus: Acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu existo, diz o Eterno Deus, não atenderei às vossas consultas para satisfazer o vosso pedido, diz o Eterno Deus. Ó filho do homem, discutirás tu, faz-lhes saber também as abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Eterno Deus: No dia que escolhi Israel, estando ele no Egito, então levantando a minha mão, jurei a descendência da casa de Jacó tirá-los de lá, e dei-me a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes minha mão e jurei, dizendo: Eu sou o Eterno vosso Deus. Naquele dia em que lhes levantei a minha mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha procurado, na qual emana leite e mel, e que é a mais gloriosa de todas as terras. Então lhe disse, por meio de Arão: Cada um lance de si as abominações que se agradam seus olhos. Não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Eterno vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam dos seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. E o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, por meio de Arão, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Deles os meus estatutos e lhe fiz conhecer meus juízos, pelos quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também deles os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Eterno, que os santifica. Mas a casa de Israel rebelou-se contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, pelos quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, a fim das quais, à vista das quais, os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a minha mão e jurei não fazê-los entrar na terra que lhes tinha dado, na qual emana leite e mel, e que é a mais gloriosa de todas as terras. Porque rejeitaram a mais gloriosa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, não profanaram profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após seus ídolos, os do Egito. Não obstante, os meus olhos se apiedaram deles para não destruí-los, e não fiz com que fossem consumidos no deserto. E disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos inventados por vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Eterno vosso Deus. Andai nos meus estatutos e os meus juízos guardai-os e praticai-os, santificai os meus sábados, e que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Eterno vosso Deus. Aqui sim eu posso falar, preciso dizer mais do que isso. Ou seja, o Senhor estabeleceu, Ezequiel, ele profetiza sobre o terceiro templo. Porque a maioria das pessoas é preguiçosa e não gosta de ler. Gosta de comer pronto. Então, que o rabino leia, que o pastor leia e ensine para nós. Né? Que o padre estude e ensine para nós. Então você vai escutar e vai aprender aquilo que aquela pessoa quer ensinar. Você vai depender da honestidade daquela pessoa. Deus fala muito claro. Ezequiel, quando ele está falando, se você tiver paciência de ler a descrição do templo, daquilo tudo, não é do segundo templo, não é do templo daquele Idumeu lá que foi rei lá na época de Jesus. Né? Não é, não. Ele fala do terceiro templo.
Sabe, tudo vai retornar. Não se iluda. Placa de igreja, seita, isso vai retornar. O próprio judaísmo, como ele é hoje, ele vai acabar. E vai voltar ao culto sacerdotal. Não sou eu que estou falando. Está escrito em Isaías, claro, em Zacarias, claro. E todo mundo vai ser obrigado a guardar o sábado. A gente tem uma coisa muito profunda nisso, que ninguém consegue explicar e não adianta brigar com isso. Sábado tem que ser restaurado, você gostando ou não. É ponto. E vai ser restaurado. A sociedade como está hoje, ela vai acabar. E não acha que você vai para o céu, não. O negócio é aqui mesmo. Acontece aqui, nessa terra. E esses que ele fala aqui no início, né? Porque eles vinham, sentavam diante de Ezequiel, aqui o italiano sefaradi começa no versículo 1. No 5º mês do 7º ano, no 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Eterno e assentaram-se diante de mim. Ezequiel falando. E Deus fala, pode ficar sentado à vontade. Senta e espera. Porque eu não vou falar é nada. Isso é o crente que vai atrás do profeta. O que Deus tem que falar para mim? Amigo, conserta seus caminhos. Minha senhora, conserta suas atitudes, seus pensamentos. Que Deus vai falar com você no seu quarto, na sua cama, na hora que você estiver andando, na hora que estiver trabalhando. Se ele não falar, se você não escutar uma voz, um sinal vai acontecer. Ou alguém vai vir e vai fazer alguma coisa que você vai entender plenamente que Deus está falando com você. Ou pode vir uma pessoa mesmo e falar e dizer, assim diz o Eterno seu Deus. Você que fica correndo atrás de profeta, eu tenho dó de você, sinceramente. Procure aquelas pessoas que podem te ajudar a mudar seu caráter, mudar seus valores. E aí sim sacrificar. Porque nós precisamos ajudar as pessoas. Como nós falamos, nós não podemos ficar indiferentes à necessidade dos nossos próximos. Que Deus te abençoe muito. Que o Eterno derrame graça e bênção sobre sua vida. Que seu coração possa mudar, seus valores bons sejam realçados. Que a bênção venha sobre sua vida. E aquilo que você está fazendo, que nós estamos fazendo de mal, possam ser esquecidos, possam ser apagados e largados. Porque se a gente largar nossas iniquidades, como está escrito, Deus pega elas e joga para trás de si, no mar do esquecimento. Shalom Brahá, boa semana. Seja muito, muito abençoado.